de número 18, verso 37, diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei atrás até vencê-los. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Isso me dá um ânimo, porque é sobre isso. Persegui, alcancei e não voltei atrás até que os venci. Olha, Davi é o maior rei da história de Israel. Só que Davi teve um período de sombras, período que durou mais ou menos 16 meses. Foi quando Davi parou de ouvir Deus e começou a agir sozinho. Foi nesse período que ele fez aliança com os filisteus. Foi nesse período dramático da história de Davi, aonde você vê um homem que não é mais segundo o coração de Deus. Mas Davi recobrou-se. E quando recobrou-se, um dos lemas é: conte as suas vitórias do passado sem olhar para trás. Sempre olhando para frente, sempre caminhando, sempre olhando e correndo para o alvo. Esse é Davi. Davi era rei, mas todo rei era especialista em guerra, porque as coisas não eram compradas, eram tomadas. Os territórios eram tomados. Então todo rei precisava ser especialista na guerra. E Davi sempre, desde Saul, desde lá de trás, era um incrível homem de guerra. Quando Davi e Saul voltaram da guerra, é uma das histórias incríveis do Velho Testamento. A Bíblia diz que os homens saudavam Saul dizendo: Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares. Inclusive esse foi um dos maiores motivos que fez com que o coração de Saul se fechasse completamente contra Davi, ficasse com ainda mais ódio dele. E é essa a história. Um homem de guerra, grande homem, que foi aclamado pelas suas decisões. E foi essa a história. Davi foi o rei mais poderoso que o mundo conheceu. E o Salmo 18:37 é o lema dele: persegui, alcancei e não voltei até vencer. E aqui, lindo, a gente precisa estacionar o carro. A gente precisa parar e observar com atenção, olhar à nossa volta, olhar o que vivemos e o porquê estamos onde estamos.